Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas. Muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. Hoje nós vamos postar o último vídeo da série Os Caminhos do Livro e nós conversaremos com a Thalita Camargo. A Thalita faz parte da distribuição de livros. A Thalita tem uma distribuidora chamada Two Books e ela vai contar pra gente como funciona a venda de livros no Brasil, como é o contato com as editoras, como que eles se mantêm atualizados para as novidades que as editoras lançam e como é esse processo de vender livros no Brasil. Espero que vocês tenham gostado da série e que vocês gostem da conversa com a Thalita. Thalita, muito obrigado por ter topado essa conversa com a gente. É um prazer conversar com você, entender um pouquinho mais de como que é essa relação de distribuir livros e de atuar nessa ponta da cadeia do livro. Aqui no canal a gente já conversou com o autor e com o editor, e eu queria ouvir de você como que é esse desafio de distribuir, de vender livros em um país como o Brasil. Muito obrigado por ter topado essa conversa com a gente. Olá, eu que agradeço o convite. É sempre bom falar de livros e eu espero que eu consiga esclarecer aí um pouquinho do papel do distribuidor na cadeia do livro. Bacana. Thalita, eu já queria começar com uma pergunta que não sei se é simples, se é complexa, mas eu acho que é um pouquinho bem assim, que resume um pouco a tarefa de distribuir livros, que são os desafios de distribuir livros em um país tão grande como o Brasil. Então, para você, como que é essa questão de fazer a distribuição de livros em um país tão grande como o Brasil e cada vez mais digital, com livrarias online, além das livrarias físicas? Como que é para você essa tarefa? A grande concentração de vendas de livros, infelizmente, ainda se dá no eixo sul-sudeste, especialmente no eixo Rio-São Paulo. Então, distribuir é pensar muito por aqui, e aí o resto da pirâmide, né, o topo da pirâmide, para a gente expandir para o resto do país. É um cenário que não me agrada, mas é o cenário que a gente tem. Então, a gente trabalha com transporte rodoviário, isso não tem jeito, porque qualquer outro tipo de transporte é muito caro, e o transporte rodoviário já é caro por si só. E a gente trabalha no campo de vendas com a representação comercial, a Two Books, né, que é a distribuidora, que é a nossa distribuidora. E grande parte dos distribuidores fazem isso também. A gente não tem uma equipe de vendas própria em cada estado, é bastante difícil manter isso. E bastante caro também, né? A gente tem que pensar que tudo que a gente mexe na cadeia do livro, talvez para melhorar o processo de vendas, ou talvez para melhorar o acesso ao leitor, isso impacta no preço de capa do livro, porque alguém vai pagar essa conta e ninguém vai perder dinheiro nessa história. Então a gente atua muito com representação comercial local ou regional, e a gente trabalha com transporte rodoviário. A Two Books tem por praxe condições comerciais padrão. Então, eu atendo todos os meus clientes nas mesmas condições comerciais para dar chance igual para todo mundo. Inclusive, o primeiro frete a gente oferece como cortesia, para poder abastecer a loja desses livreiros, seja ele aqui na esquina, seja ele em Belém do Pará. Mas o frete é uma responsabilidade que o distribuidor não arca, porque a margem do distribuidor é muito curtinha. Então, geralmente, esse é um ônus do livreiro. A gente trabalha também com a comunicação digital, né? Então, toda novidade, todo cadastro, tudo isso, a gente acaba informando nossos clientes, nossa base de clientes, por mailing, por WhatsApp, por os diversos meios de comunicação que a gente tem. E, a partir disso, a equipe de vendas e de representação comercial, né, que eu estou incluindo nessa equipe de vendas, consegue acionar seus clientes diretamente, fazer pedido de reposição com novidade, né? O acerto de consignação, quando vem, a gente já sugere uma reposição em cima das vendas feitas, mais livros do segmento que foram vendidos, ou novidades que esse cliente ainda não tem, e tudo mais. É uma receita um pouco de bolo, assim. Se você for entrevistar qualquer outro distribuidor, acho que o trabalho é um pouco parecido, aí tirando suas diferenças, características pessoais, né? Qual é a dificuldade, eu acho? O distribuidor, ele é um intermediário.
E o Brasil não é um país que leva à risca a cadeia propriamente dita, por uma série de questões, não está certo nem errado, mas o termo que a gente usa é que muito editor fura a cadeia, ou seja, atende direto os livreiros. As grandes redes, faz sentido, se é que elas ainda existem, né? Mas enfim, não vamos nem entrar nisso. Mas os pequenos livreiros, eles deveriam ser, os pequenos livreiros eu chamo os livreiros independentes, que tem uma loja só, ou duas, eles deveriam ser responsabilidade do distribuidor. Por quê? Porque as editoras geralmente têm pedido mínimo para atender, tem cota novidade, tem uma série de questões que esse livreiro não consegue absorver, porque às vezes ele vendeu um livro. E aí um livro não é suficiente para ele receber uma reposição dessa editora. Então, até ele ter um volume que faça sentido essa editora mandar uma reposição para ele já ficou quanto tempo sem esse livro que vendeu em loja? É aí que o distribuidor atua, porque ele vai pegar um livro que ele vendeu dessa editora, mais um livro que ele vendeu da outra editora, mais 2 livros que ele vendeu do outro, e assim ele consegue formar um pedido com volume razoável para que eu possa atendê-lo, para que o distribuidor possa atendê-lo. Então, a grosso modo, seria isso, assim. Você comentou na sua resposta da questão de novidades, né, na questão de buscar novidades, e era uma curiosidade que eu tinha também. Como que uma distribuidora, né, você mencionou a sua distribuidora Toolbooks, como que a Toolbooks ela se mantém sempre em dia com as editoras, no sentido de que eu lembro que a última estimativa que eu tinha visto era que a gente tinha mais de 700 ou 800 editoras no mercado. Como que uma distribuidora, ela consegue se manter em dia com as novas editoras que vão chegando e, ao mesmo tempo, com as editoras que já existem, né? Como que é o fluxo de novidades para vocês? Eu cuido de compras na Toolbooks, né? Então essa pergunta é bem boa, porque é bem exatamente minha área. É um desafio, porque nesse quesito, o distribuidor, ou até mesmo o livreiro final, a gente fica muito rendido na informação que o editor retém, porque quem sabe o que vai ser lançado, qual autor, qual é a aposta, se o livro ele só está cumprindo o catálogo, ou se ele é uma grande aposta, quais são as novidades, o prelo de lançamento, etc. Quem sabe dessas informações é o editor. E aí, quando a gente fala em editor, você tem que pensar igual você tem que pensar livreiro. A gente está falando dos grandes grupos editoriais, que são super estruturados, com departamento de marketing, de vendas, editorial, departamento de e-commerce, etc, etc. E a editora independente, que muitas vezes a gente fala que é o editor, que é ele que faz tudo. Então, às vezes é uma disputa um pouco desleal, porque esse grande grupo editorial, o fluxo de informações é super automático. Eu sou abastecida de newsletters, de planilhas de cadastro de metadados, diariamente. Mas esse editor pequeno, às vezes ele não tem braço para fazer isso. Então, às vezes, a novidade dele fica perdida no meio disso tudo, sabe? Mas uma vez que a gente recebe essa informação, o nosso papel é, primeiro, se abastecer dessa novidade. Então, faz um pedido, e a Toolbooks sempre faz pedidos menores, iniciais, porque a gente não é uma distribuidora enorme, então nem tem espaço físico para receber volumes grandes. O que pode acontecer nesse caso? Eu faço um pedido e aí o editor me responde, lá da outra ponta. Olha, Thalita, eu vi seu pedido, esse livro é uma grande aposta, você não quer aumentar ele um pouquinho? E aí eu sempre escuto o lado de lá também, porque eu acho que essa parceria é importante. Eu não conheço todos os livros e todos os autores do mundo. Claro que quando eu recebo uma informação de um autor que já é renomado, ou que já tem histórico de vendas, ou algum título que você sabe que é forte, você já pensa o pedido de outra maneira. Estou falando do geral, né? Então, acho que tem que ter esse feedback importante. Então, a gente se abastece do livro, e aí é a nossa vez de avisar o nosso cliente que, ó, esses livros dessas editoras chegaram. Além disso, a gente tira um estoque de pronta entrega diário, ou seja, o que eu tenho aqui para te entregar agora é isso, e a gente seleciona tudo que é novidade, né? Porque o sistema a gente já cadastra como novidade. A gente considera novidade na Toolbooks 30 dias. Toda hora que a gente recebeu, por 30 dias ele fica. Eu, particularmente, acho que é dar um caldo a mais, porque 30 dias no nosso mercado já é bastante tempo. Assim, porque é isso, a gente tem muito lançamento por dia.
Mas é o tempo também desse livreiro menor ter tempo de olhar. Ele não, diferente dos livreiros grandes, ele não consegue se abastecer diariamente de tudo que eu mando para ele. Então eu dou esse. Então, assim, por 30 dias, esse livro fica marcado como novidade. Eu tenho muito livreiro, muito cliente livreiro que só consegue fazer um pedido uma vez por mês. E tá tudo bem. Então, em algum momento, ele vai dar atenção a isso que eu chamo de novidade, que talvez tenha sido lançado 20, 25 dias atrás. E aí eu aviso ele por meio de newsletter, por meio de WhatsApp, aí aciono a equipe de vendas, pessoal. E aí toda a informação que a editora passa para a nossa equipe de compras, a gente repassa para a nossa equipe de vendas. É assim que funciona. Também muitas editoras fazem treinamento com a equipe de vendas. Mas, de novo, geralmente as editoras médias maiores, né, que tem tempo e equipe para isso. Isso é importantíssimo também, porque quanto mais você passa o doce na boca da criança, né, mais açúcar ela vai querer. Então, esse trabalho também é bem bacana. Então, é assim que a gente vai se abastecendo. Mas existem muitos casos de editoras que, por uma série de infinitas questões, não mandam essa novidade. Então, às vezes, a gente segue quase todos os nossos fornecedores e tal, nas redes sociais, a gente fala, nunca vi esse livro antes, será que a gente tem esse livro aqui? E aí vai atrás, acontece também. Você comentou de um ponto que eu achei bem interessante, que é justamente essa questão de fazer essa liga, né, entre a editora e a livraria, enquanto a editora te abastece com as novidades, e vocês dão uma olhada nas novidades da editora, às vezes em rede social, em newsletter, vocês passam essas informações para as livrarias, para justamente fazer esse abastecimento. E aí me gerou mais uma curiosidade que eu queria te perguntar. O papel de uma distribuidora, né, como a Two Books, tem algo de curadoria também? Porque, pelo que você comentou, tem um pouco, né, de você filtra as novidades e você passa. Com as livrarias específicas que têm surgido, né, livraria de psicologia, livraria de livros acadêmicos, essa curadoria, entre aspas, que uma distribuidora passa, ela é real? Ela acontece? Vocês distribuem os livros de acordo com o perfil das livrarias? É isso, mais ou menos? Acho duas coisas. A Two Books já é uma distribuidora um pouco nichada, porque a Two Books nasceu como uma distribuidora de livros acadêmicos universitários. Hoje eu chamo a Two Books de acadêmicos universitários e afins, ou seja, livros que conversam com esse universo. Não necessariamente produzidos por uma editora universitária ou acadêmica, mas que trazem questões de ciências políticas, humanas, enfim, assuntos que podem convergir, ou engenharia, química, e assuntos super do momento também, como feminismo, racismo, etc., que dialogam com esse público. Isso é uma coisa. Claro, mas você não vende Harry Potter? Eu vendo porque porque em algum momento meu cliente me pediu e eu acionei o fornecedor e tal. Mas não é meu foco da distribuição. Então, isso já é um primeiro nicho, né? Muitas vezes, quando os clientes pedem esses livros, eu tenho que encomendar, porque eu não tenho pronta entrega, não é meu foco. Então, isso já é um nicho. Eu acho que quando eu disparo a informação, chegou esse livro, essa curadoria não existe, porque eu tenho um mailing pronto, a coisa flui. E também aí entra a minha falta de braço, né? Então, eu mando a informação para todo mundo. Mas, na hora que esse cliente vai fazer o pedido, eu acho que a gente faz essa curadoria um pouco, primeiro porque os clientes têm um limite de crédito, então, assim, é sempre importante analisar a quantidade do que ele está pedindo versus o que ele já tem, o que ele tem, o que ele está pedindo, para a gente poder mandar exatamente o que funciona. Abri uma livraria em São Paulo recentemente, ali no centro de São Paulo, que chama Livraria Eiffel, que ela só é focada em arquitetura, urbanismo, paisagismo, design, é bem focada nisso. Então não adianta eu mandar o Harry Potter para ele, porque não é o público dele. Pode ser que ele venda eventualmente, mas assim, é uma loja pequena, o metro quadrado dele custa dinheiro, ele se propôs a atender determinado público, ele se vende para o exterior, né, para as pessoas, mediaticamente como uma livraria específica disso, então não adianta colocar literatura lá dentro. É outra coisa. Então, sim, acho que nesse caso existe uma curadoria. E também existe uma curadoria de tipo livrarias genéricas, que não são necessariamente nichadas, mas são lojas muito pequenas, são livreiros muito novos que ainda não têm experiência no mercado. Acho que a gente consegue fazer um filtro do que poderia ir melhor nessa loja, assim. E acho que existe o cuidado também
do cuidado mesmo da consignação. Então, eu não sei se isso já foi falado aqui, mas o mercado do livro trabalha muito com a consignação. Para quem não sabe, basicamente a gente empresta o livro para o livreiro e ele me conta o que ele vendeu no fim do mês e a gente só fatura o que foi efetivamente vendido. De tempos em tempos, é papel meu, assim como é papel do meu fornecedor, avaliar essas consignações e fazer uma devolução. Isso aqui nos últimos 6 meses não teve nenhuma venda, me devolve isso, eu te mando coisas novas, né? É uma avaliação do que a gente chama do sem giro versus mix novos, porque assim a gente esvazia a loja dele de coisas que não estão vendendo, mas abastece de novas possibilidades, a gente faz um novo teste, né? Então, esse trabalho é um trabalho importante também, para garantir que a loja dele não esteja entopetada de coisas que ele não está vendendo. Eu, como distribuidor, comece a ser cobrada pelo meu fornecedor de coisas que eu não estou vendendo, porque está lá parado na loja, e aí vira um ciclo constante, isso o tempo todo tem que acontecer. É um trabalho longo e trabalhoso mesmo, né? Desculpa a redundância, mas é um trabalho trabalhoso mesmo, porque exige cuidado, exige análise, exige relatório, exige diálogo com esse livreiro o tempo todo também. Para ele também não achar que eu estou querendo tirar os livros da loja dele, ponto. Não é isso, né? A gente está querendo ter um cuidado para melhorar e tornar essa venda mais saudável. É um fluxo que envolve muita conversa, envolve muitos ciclos, né? Envolve muita negociação também. O nosso mercado, Davi, ele é um mercado muito da proximidade, assim. As pessoas gostam de passar a mão no telefone, explicar, contar a sua versão da história. Ainda é assim, né? Muitas pessoas falam que o nosso mercado ele é amador. De certa forma, ele é mesmo. Sim. Né? Porque aí quando você começa a trabalhar com um cliente como a Amazon, por exemplo, que aí você me perguntou lá atrás das livrarias digitais, a Amazon seria o nosso grande livreiro digital, né? Talvez hoje o maior em vendas em volume no país, possivelmente, assim. Estou aqui sem estatísticas comprovadas, mas trabalhando num achismo baseado no que eu vejo no dia a dia. Você não consegue interagir. Você até tem um gerente de compras lá dentro e tudo mais, mas não é a mesma coisa, porque esse gerente de compras, ele não sabe a diferença do livro A, best-seller, para o livro B. Ele sabe que lá dentro, exato, o robozinho dele contou que esse livro performa mais que o outro, e é isso que para ele importa. exatamente. A qualidade do autor, a história de vida desse editor, nada disso importa. Vende livro? Vende livro. É bom para todo mundo manter o mercado saudável e ativo? Ninguém está reclamando. Porém, é outra coisa, entendeu? Então, esse contato físico, ele faz muita coisa acontecer no nosso mercado ainda. Perfeito, perfeito. Você comentou de todos esses ciclos, né, de toda a fase de distribuição e de como realmente é o processo. E na sua visão, para a gente fazer uma conclusão, um fechamento, com base em todos esses processos, com base na experiência da Tbooks de fazer esse processo de distribuição, quais mudanças que você vê como importantes que poderiam acontecer, tanto para facilitar esse processo que você comentou, quanto para aumentar mesmo a questão de leitura e de distribuição de livros no Brasil, né? Como uma distribuidora, quais mudanças você acha que seriam importantes de acontecer? Bom, eu acho que o mercado, como todo, assim, o livro hoje ele tem encarecido. Existe uma questão do preço do papel, enfim, questões que eu não vou me alongar aqui, e isso impacta diretamente no preço do livro. E assim, é importante que as pessoas entendam, o livro no Brasil é muito caro, ponto. Hoje eu até concordo, acho que ele está com um preço bem alto, mas assim, o aumento do preço do combustível impacta no preço de capa do livro. Isso é importante que as pessoas entendam, assim como impacta no preço do pão na padaria, impacta no preço da capa do livro. Então, é uma cadeia de fatores que faz com que isso impacte. Quanto mais alto o preço do livro, mais distante de pulverizar esse acesso à leitura, né? Então, eu acho que existe a necessidade urgente de parcerias público-privadas para melhorar diversas questões, assim. Acho que o transporte é uma delas, importantíssima. Transportar livro no Brasil é muito caro. Embora existam algumas transportadoras muito focadas nesse tipo de transporte, ou exclusivamente de transporte de livros, que fazem um trabalho excelente e tentam
minimizar ao máximo esses custos, ainda assim é caro. Então, assim, uma parceria com uma possibilidade de, para transportar livro, determinados custos são mais baratos, alguma coisa nessa linha. Eu acho que políticas de incentivo à leitura de maneira geral, então talvez isenção de determinados impostos para livreiros por um determinado período de tempo, talvez até acesso a capital de giros para novos livreiros, coisas desse perfil, assim. Acho que também a mão de obra do nosso setor ela é muito desvalorizada e mal paga de maneira geral, porque é um setor muito pobre. Assim, eu estou falando em comparação com outros setores de produção do país, né? Porque não é valorizado mesmo, né? Então, acredito que o governo possa voltar a comprar livros como vinha comprando antigamente. Isso deu um gás importantíssimo, e cumprindo os pagamentos, obviamente. Quando a gente fala de setor livreiro, não é a livraria vendendo livro para o consumidor final. Existe toda uma cortina de fumaça atrás que muitas vezes o leitor nem imagina, né? É uma cadeia de produção longa, extensa e que envolve muito capital humano mesmo. Então, acho que esse tipo de valorização precisa ser repensada também. Enfim, acho que existem várias questões que as próprias entidades do livro no Brasil podem abraçar causas e brigar por. Enfim, acho que o nosso setor, de uma maneira geral, se dialoga, né? A gente não tem tantos distribuidores no Brasil assim quanto as pessoas pensam, por incrível que pareça. A gente se ajuda muito na maneira do possível. Os livreiros independentes são muito parceiros uns dos outros, isso é importantíssimo, porque é um pouco, todo mundo se ajuda para todo mundo conseguir alguma coisa no fim da história. E eu acho que a profissionalização, né, do mercado como um todo é importante, assim, né? A gente sempre brinca que não existe uma profissão real de livreiro, né? Ninguém assina carteira de trabalho como livreiro, isso é muito curioso. Então, acho que pode melhorar nesse aspecto. Acho que pode melhorar em outros aspectos também. Então, possibilidades de financiamento para melhoria de tecnologia para livrarias, distribuidores e editoras, porque a gente nem entrou aqui na questão dos metadados, mas é uma coisa que hoje em dia não dá para viver sem. Então, é importantíssimo que todo livreiro possa ter condição de cadastrar esses livros corretamente. Eu canso de ter livraria, editora, especialmente as universitárias, que não emitem nota fiscal, então a gente tem que pensar em como a gente vai fazer isso, entrar e sair, e blá, blá, blá. Então, de certa forma, é um país muito grande, com um setor muito ainda, que tem muito a crescer, e pode crescer monstruosamente, né? Então, acho que é um pouco parar de se lamentar que no Brasil não vende livros, que os brasileiros não leem, né? Que talvez seja estatisticamente comprovado, mas ok, bacana, mediante esse cenário, o que o setor do livro pode fazer? São várias coisas, então como é que a gente pode fazer essas várias coisas virarem realidade? Não sei se eu respondi essa pergunta. Não, respondeu perfeitamente, respondeu perfeitamente. Thalita, a gente quer agradecer muito essa conversa, quer agradecer esse compartilhamento de informação, foi muito rico. Você com certeza forneceu muitas informações para a gente pensar a cadeia e pensar toda essa questão. E você comentou de muitas coisas que realmente, quando a gente pega o livro na livraria, quando a gente está com o livro na mão, a gente não sabe de todo o bastidor, de todo o caminho que o livro fez até literalmente que o livro passou para chegar até a gente. Então, muito obrigado pela conversa, muito obrigado por ter compartilhado a sua experiência, essas informações com a gente. Eu que agradeço o convite, espero que eu consiga elucidar um pouquinho aí do que é vender livro no Brasil e, enfim, estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Davi. Tchau, tchau. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Aguardo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.